expressão. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Quero desafiar aí a você acompanhar comigo esse texto. Pode soltar a tela, já soltou. E onde foi minha água, hein? Você veja uma água para mim, por favor. Eu não sei se eu trouxe. Acho que eu não trouxe. Não trouxe. Gálatas 2. Nós vamos expor a carta de Gálatas após os 5 solas, as mensagens dos 5 solas. Mas não há, amados, um texto que fala sobre o tema de hoje, que é a justificação pela fé, mais assim, claro e evidente do que Gálatas 2, 11 a 21. Por isso que eu vou estar adiantando algumas coisas da carta em si, mas você fica ligado, porque nós vamos retomar isso quando formos expor, eu e os demais pastores, essa carta como um todo. O argumento principal desse livro, pegando aqui carona do mestre Carlos Oswaldo, de saudosa memória, é levar os crentes gálatas de volta ao desfrute da total liberdade, ao desfrute total da sua liberdade em Cristo Jesus. Paulo fala sobre o Evangelho em sua origem. Paulo fala de que o Evangelho que lhe foi compartilhado foi por revelação, de que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça, porque existem 2 verdades basilares da nossa fé, que caso você não saiba ou não se aproprie dessas verdades, eu vou ousar, nem cristão você é. Primeiro é a questão da graça. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E a segunda é a questão da morte de Jesus na cruz. Nós não poderíamos nos salvar, nenhuma outra pessoa poderia nos salvar, nenhum sistema, nenhuma ideologia poderia nos salvar. Não é? C.S. Lewis, ele disse no seu livro Cristianismo Puro e Simples, de que ele admitia o cristianismo como verdade, porque nenhum homem na terra poderia inventá-lo. Nenhum homem, por mais imaginativo e criativo que seja, pode criar algo como o cristianismo. É de Deus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo aproveita na carta aos Gálatas para denunciar uma interferência judaizante. Você vai entender daqui a pouco essa expressão. Irmãos que estavam espionando, ou espiando, né? Essa expressão que Paulo vai usar na própria carta, a liberdade que os cristãos gentios, os cristãos não judeus, tinham de viver a fé sem as obrigações da lei. E esses falsos irmãos estavam ali então para tentar colocar a seguinte proposta: tudo bem, Jesus salva, mas tem que cumprir a lei também. E Paulo escreve então a carta aos Gálatas para dizer: não, a salvação é pela graça, por meio da fé. Nós somos justificados pela fé. Ele repete aquilo que havia escrito aos Efésios, ou que mais tarde ele vai dizer aos Efésios, porque eu vou seguir aqui uma tendência de que a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu foi a carta aos Gálatas. Foi antes daquele concílio em Jerusalém, Atos 15. A igreja estava em confusão, justamente porque alguns elementos externos, um outro evangelho, estava entrando sorrateiramente, tentando seduzir a fé pura e simples daqueles convertidos naquela região. Então,
pensando nisso, a carta aos Gálatas é a carta do verdadeiro evangelho. É uma carta tão importante para o contexto da reforma protestante que Lutero, no século XVI, dizia o seguinte: Gálatas é a minha carta favorita. Ela é a minha Catarina. O nome da esposa dele era Catarina. Ela é a minha Catarina. Eu me casei com ela. Então, o amor, a dedicação que Lutero tinha para com essa carta era tão grande, ele dizia isso: é a minha Catarina. Eu me casei com ela. Então, nós vamos, nesta noite, começar essa exposição sobre os solas, as bases da nossa fé cristã, falando sobre o sola fide, somente a fé. Sua Bíblia já está aberta em Gálatas 2, 11 a 21. Vamos então proceder à leitura. Quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, leia-se, irmãos lá de Jerusalém, cristãos vindos do judaísmo, ele estava comendo com gentios. Antioquia era uma igreja majoritariamente de não-judeus. Mas quando eles chegaram, os irmãos judeus, Cefas, é o mesmo nome de Pedro, tá? Foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus, por natureza, por nascimento, né? E não pecadores dentre os gentios. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois ninguém, repita comigo, ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor, pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Abaixe sua cabeça e diga: Senhor, me traga concentração, foco. Eu esqueça das coisas que estão lá fora. Eu seja alimentado pela Tua palavra. Fale mesmo, meu Deus, ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Dê um clique aí, João Marcos, por favor. A grande ideia, amados, dessa passagem é essa: não há doutrina alguma que devemos proteger tanto quanto a da justificação pela fé
sem obras da lei. E repare que quando nós encontramos nesse texto a expressão lei, não tem artigo no original. Então não se trata da lei específica de Moisés. A lei é toda e qualquer forma de religião que faz com que o homem alcance a Deus por méritos próprios. Se existe algo da sua consciência evangélica de que você precisa fazer algo para alcançar o favor de Deus, você não está vivendo pela fé. Você está vivendo a lei. Essa lei, claro que havia influências de judeus ou que estavam sendo judaizantes no sentido de judeus querendo impor aos gentios, que não eram judeus, práticas judaicas como a comida kosher, aquela dieta selecionada, separada, segundo os códigos levíticos, a guarda do sábado, dias santos, e outras práticas mais judaicas. Mas havia também toda uma pressão, amados, e Paulo chama isso de outro evangelho, que estava penetrando naquela igreja sorrateiramente. No capítulo 1, versículo 8, só para a gente ter um panorama da carta, a gente vai expor a carta toda. Paulo diz: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato, versículo 7, não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito, anátema. Então Paulo, amados, ele aproveita este momento da carta para fazer, dá um clique aí por favor, uma exortação pela precisão do evangelho. Se existe uma palavra, amados, que era muito cara aos puritanos, crentes ingleses do século XVII, era a palavra precisão. Eles falavam de que o evangelho precisa ser preciso. A nossa vida precisa ser precisa. Precisamos guardar de modo preciso os valores da nossa fé. Paulo aqui, amados, esse texto é duro, é tenso, o contexto aqui é tenso. Paulo chega para Pedro, imagina Pedro. Primeiro, vamos jogar a verdade logo de cara. Pedro era apóstolo de primeira linha, digamos assim. Se existisse um escalão, Paulo seria do primeiro escalão. Pedro seria do primeiro escalão. Mas Paulo viu uma falha na conduta dele e o repreendeu. Diz o texto, amados, versículo 11: quando, porém, Cefas, Pedro, chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente. A Revista e Atualizada traduziu assim: eu resisti-lhe na cara. A NVI está dizendo, se alguém tem aí, pode conferir: eu o repreendi face a face. Pedro era mais velho que Paulo, mais antigo no conhecimento de Jesus do que Paulo. Mas aqui se tratava da precisão do evangelho. Então Paulo não temeu. A gente aprende com isso, amados, de que mesmo as pessoas que têm mais tempo na fé do que a gente, muitas vezes já foram nossos líderes. Se eles estiverem errados quanto à conduta no evangelho, eu e você temos autoridade em Cristo Jesus para apontar o erro. Porque não se tratava de um erro do ponto de vista da personalidade
ou meramente do discurso. Era um erro na prática. Veja comigo aqui. Versículo 12. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o problema de Pedro era o seguinte. Em Atos 10, Pedro tem uma experiência formidável na casa de Cornélio. Está lembrado disso? Pedro tem uma visão de Deus, um grande lençol, porque o próprio Deus aparece em sonho, para que Pedro estivesse indo à casa de Cornélio, um centurião romano, um gentil, falar do evangelho de Jesus. Pedro precisou de uma revelação. O lençol branco com vários animais e uma voz do céu dizendo: mata e come. Ele disse: não, eu não posso comer, tem muitos animais impuros aí. E Deus falou em revelação a ele: não chames impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro obedece, vai à casa de Cornélio, evangeliza ele. Recentemente foi exposto esse texto aqui no livro de Atos. A casa de Cornélio é convertida. Não havia WhatsApp na época, Facebook, mas quando Pedro ia para Jerusalém, o pessoal lá já sabia, Atos 11. E chama a atenção de Pedro: como você, sendo judeu, Atos 11, 1 a 3. Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, os judeus. A circuncisão, um símbolo externo da fé judaica, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos, comeste com eles. E Pedro, então, em Atos 11, conta aquilo que o Espírito Santo de Deus fez. A igreja de Jerusalém pacifica, entende que foram coisas extraordinárias. Pedro, então, amados, vai para Antioquia, da Síria. E lá, majoritariamente, gentios. E aí digo eu, não, Senhor. Pedro começa a participar de churrasco na casa dos irmãos. Então ele começa a comer carne de porco. Ele começa a ter algumas atividades aos sábados também. Esquece que era sábado. Começa então a viver como gentios. E o versículo 12 diz que era bem, porque antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com gentios. Mas quando chegou uma caravana de Jerusalém, lideradas aqui por Tiago, que era pastor da Igreja Batista de Jerusalém, ali, esse Tiago, irmão de Jesus, que vai escrever aquela carta que segue no seu nome, Pedro, amados, preste atenção no versículo 12. Quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. Amados, a pior coisa que existe é um crente sem convicção. Um homem sem convicção. Uma mulher sem convicção. Pedro não é a primeira vez que ele tem problemas de dissimulação. Vocês se lembram, né? Foi ele quem negou a Jesus 3 vezes. Tu era um deles. Eu? Não, nunca vi esse homem. Mas você tem sotaque. Não, ele até engrossou a voz, mudou o sotaque. É você. Pedro nega Jesus. E agora, amados, mesmo depois de todas as experiências com o Senhor, mesmo sendo um dos líderes, Paulo vai chamá-lo aqui, ainda no capítulo 2, amados, como uma das colunas da igreja. Né? Alguém a quem o apóstolo Paulo havia estendido a destra da comunhão. Estavam vivendo realmente em unidade, mas, todavia, entretanto,
Contudo, ele não estava mantendo sua conduta de acordo com a sua fé. O problema de Pedro não é uma questão de fé. O problema de Pedro é uma questão de prática. Eu não quero ficar jogando. Vai ser muito crente assim hoje. É fé, crente, sabe. Mas quando recebe uma pressão no trabalho, se comporta como ímpio. Quando está no contexto familiar, se comporta como ímpio. Eu quero lançar uma palavra para a sua vida. Provérbios 29, 25. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Para de ter medo. Pedro, amados, um homem experiente. Diz o versículo 12 que ele foi se retirando e se separando deles. A ideia no original do grego é justamente essa. Saída de fininho, por temer os que eram da circuncisão. Pedro temia mais aos homens do que ao Senhor. E Paulo prossegue no versículo 13, até citando Barnabé, que era conhecido da igreja aos Gálatas, porque Barnabé acompanhou Paulo na primeira viagem missionária, que é quando eles conheceram a igreja, plantaram a igreja nessa região. Versículo 14, olha, 13. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé, olha só, até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Hipocrisia é a mesma palavra para máscara, ou agir como ator. Amados, preste atenção. Pedro, além de ter incorrido em erro, por dissimulação, acabou levando outros ao erro, incluindo Barnabé. Geralmente, quem erra por dissimulação, nunca erra sozinho. É a esposa que influencia o esposo, ou vice-versa. A dissimulação dos pais que atinge os filhos. E Paulo então, amados, no versículo 14 diz, olha, mas quando eu vi que não agiam corretamente, porque cristianismo não é apenas fé correta, é também prática correta, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, a Cefas, na frente de todos. Na hora de repreender a Pedro, Paulo não chamou ele no canto, e do jeito que as pessoas, hoje tem muita gente que faz isso, né? Chama no canto, conversa, não. O que Pedro estava fazendo de errado era público. Logo a repreensão deveria ser pública. Paulo chega e fala, Pedro, se tu sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os judeus a viver como os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, Pedro, sabemos disso, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Para Paulo, amados, a verdade do Evangelho vinha antes do seu apreço pela unidade do Evangelho. Por isso que Paulo foi firme. Entre unidade e verdade, opte pela verdade. A unidade não pode sacrificar a verdade.
sobretudo quando diz respeito a realidades de fé, de inteireza do Evangelho. Repare no que o texto diz, amados, no versículo 14. Quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Para de tentar andar junto, conviver junto com aquele que tem uma visão do Evangelho distorcida. Se alguém vive de modo incorreto a respeito do Evangelho, esse tal não merece andar junto com você. O texto é taxativo. Eu gosto muito da versão, da tradução da NVI, quando diz: quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Podemos observar que esse problema não era uma questão de personalidade, partidarismo, amados. Nós não sabemos o que aconteceu depois, mas Pedro continuou estendendo. Paulo e Pedro continuaram trabalhando juntos, operando juntos pela causa do Evangelho. Eu não sei, talvez seja por isso que na carta de Pedro há uma expressão que diz: olha, Paulo tem escrito algumas coisas difíceis de entender. Mas a verdade do Evangelho estava sendo colocada em xeque. Meu querido, minha querida, eu quero que você entenda isso. Nós vivemos um contexto em que muitos movimentos evangélicos prezam pela unidade. E algumas propostas são até em si mesmas legítimas. O movimento de oração pela cidade, o movimento de fazer determinados programas juntos, como igrejas, ministérios distintos. Mas nós precisamos ficar muito cuidadosos, e eu fico cuidadoso e meio, em aliar a nossa imagem com determinados movimentos, igrejas, pastores que não estão agindo corretamente segundo a verdade do Evangelho. São bem intencionados, mas Martin Lloyd Jones vai dizer de que são sinceramente equivocados. Precisamos tomar muito cuidado com essa tal unidade. Precisamos tomar muito cuidado com o café. Eu digo isso para pastores e alguns não gostam. Cuidado com os cafés da manhã envolvendo muitos pastores. Alguém tira uma foto, grava a conversa, o prefeito Marcelo Crivella que eu diga. Vocês acompanham os jornais. Eu fico a pensar de alguns pastores que estavam naquela reunião que nem sabiam do teor em si. Mas estavam com as pessoas erradas. Cuidado com isso. Ah, pastor, eu vou visitar a igreja de fulano de tal, tem uma pessoa que é meu amigo, que está lá. Prega o evangelho verdadeiro. Eles são estranhos assim, mas Paulo chegou para Pedro e falou o seguinte: olha, Pedro, deixa de ser hipócrita. Você estava comendo com gentios e agora você está fazendo biquinho que não come carne de porco. Para. Há um provérbio que diz assim: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Cuidado para que a verdade do Evangelho não seja sacrificada no altar da unidade, à moda humana, do jeito humano. Você está compreendendo essa palavra? Eu não estou indo contra, amados.
o fato de fazermos algumas coisas juntos, com outras igrejas, outros ministérios, mas tem alguns que não dá para caminhar juntos. Não dá. Pela verdade do Evangelho. Precisamos ser precisos. Em nossa cidade mesmo. Aqui próximo de nós. Irmãos, irmãs preciosas que estão, repito a expressão de Martin Lloyd Jones, sinceramente equivocadas. Hoje em dia, amados, quando a gente evangeliza alguém fora da cidade, não tem como mais dizer, procura uma igreja próximo da sua casa. Não tem como mais. Hoje a gente tem que falar, procura uma igreja próxima da Bíblia. Não dá. Ah, pastor, mas é batista. Não dá, só pelo nome. Antigamente dava, mano. No tempo do irmão João Batista, no tempo do Luiz Jerônimo, falava Igreja Batista. Hoje não dá mais, o nome está desgastado. Tem que ir, tem que conhecer. Tem que ler a pastoral no boletim. Porque às vezes no culto a coisa está escamoteada, está escondida. Vai na escola dominical, vê o material da escola. Começa a participar de um encontro ou outro. Opa, daqui não está certo. Saia. Fuja. Prosseguindo. Paulo agora finalmente exorta pela doutrina da justificação pela fé. E o versículo 16 eu vou colocar de novo, porque é um versículo de transição. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Paulo aqui, amados, ele usa um argumento que em latim se chama argumentum absurdum, né? Ele usa assim, ele fala o seguinte, olha, se a gente procura ser justificado em Cristo, mas mesmo assim a gente se mantém em pecado, Cristo está aprovando o nosso pecado, ele é ministro do pecado, imagina que situação absurda. Ele fala, de modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. Se eu sou salvo pela graça por meio da fé, e mesmo assim eu destruo tudo isso, todo esse fundamento, para fazer algo pelos meus próprios esforços, para alcançar a Deus, tendo a vida cristã compreendida como uma escada, onde eu tenho que praticar determinadas coisas, ora, versículo 19... Pela lei eu morri para a lei, para viver para Deus. Para o entendimento de Paulo a respeito disso. Aí vou ler a sua Bíblia, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Logo, amados, a justificação pela fé, e eu vou estar dando uma definição clássica, que você vai encontrar em literaturas, é o ato pelo qual Deus declara justo em Jesus Cristo o pecador que nele crê. A justificação é o contrário de condenação. É a declaração de que você foi absolvido. De que você está sem culpa. E isso é pela graça, porque você não fez nada para merecer isso. E Filipenses vai dizer, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele resolveu lhe justificar. E a justificação é uma declaração de absolvição. Ele te declara justo em Jesus Cristo. Paulo vai escrever aos Romanos, se pois justificados pela fé, temos paz com Deus.
Repare, amados, que não é paz de Deus. É paz com Deus. Romanos 5, 1. Aquilo que você tinha de problema para com Deus, e põe problema nisso, hein? Foi resolvido. A justificação, amados, tem a fé como instrumento. Preste atenção nisso daqui. Eu não estou sendo teórico, mas eu preciso apresentar também ensino teórico. A justificação, ela não procede da fé, como também não procede das obras. Ela é intermediada, apropriada pela fé. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Por isso, sola vide, somente a fé. Mas agora eu vou complicar sua cabeça, hein? É somente fé, sola fide, mas não é fé somente. Porque Tiago vai dizer que a fé, Alexandre, que não for acompanhada de obras, ela é morta. Ah, você fala, aí deu complicação. Até Lutero, amados. Se ele dizer que Gálatas é a minha Catarina, eu me casei com ela. Sabe o que ele falava da carta de Tiago? É uma epístola de palha. Porque Lutero tinha tanto na cabeça a questão da justificação pela fé, que ele não entendeu. Ele era homem, amados, como eu e você. E quando Tiago fala de que a fé sem obras é morta, Tiago não está falando de obras meritórias, obras que privilegiam, fazem por merecer a salvação. Tiago está falando de obras que são consequências naturais de quem tem fé. Tiago está falando aquilo que o autor ao Apocalipse vai dizer, de que bem-aventurados os que morrem no Senhor, pois as suas obras os acompanham. Olha para mim, não é que a obra vai na frente e você vai atrás, os acompanham. Eu gosto de pegar no pé dos crentes mais antigos, porque eles sabem mais. E eu também sou crente, eu acabo sendo um crente antigo também. Era muito comum nas igrejas, amados, no meu tempo de infância, de adolescência, aquela peça, mostre-me as suas mãos. E é uma personagem que o nome é Jane. Que chega, todos no dia do juízo final, os crentes mostram as mãos, as obras. E a Jane chega e fala o seguinte, sabe como é? O quê? Daquela desculpa. Ela não tinha o que apresentar. Qual o perigo dessa peça, se ela não for bem explicada? É da gente compreender que as obras vão avalizar a nossa salvação. Isso é verdade? Hã? E que obras também geralmente é vir ao culto, é dar o dízimo. Essa peça só pode ser compreendida, bem como essa relação Gálatas e Tiago, se você entender, amados. E o próprio Tiago foi muito claro, né? Quando ele escreve no capítulo 2. Abraão, por exemplo, foi justificado por fé, mas teve obras, quando ofereceu Isaque sobre o altar. E Tiago diz, tanto a fé como as suas obras relacionadas a Abraão estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, eu vou citar aqui um autor contemporâneo para ajudar a entender. David Platt, no livro Igreja Radical. Olha para mim, por favor, para você entender esse ponto que é chave da nossa mensagem. A verdadeira fé em Cristo produz inevitavelmente grandes obras para Cristo.
não obras alimentadas pela carne, no intento de merecer o acesso a Deus, mas obras alimentadas pela fé que fluem por meio de uma vida totalmente dedicada a Deus. Paulo vai dizer isso aos Efésios, de maneira muito clara. Efésios 2, 8 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Certinho? Mas no versículo 10, logo em seguida, em latim, ato contínuo, diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Por isso que Paulo vai terminar dizendo, versículo 19, eu morri para a lei, vivo para Deus. Logo, se você souber, pode recitar comigo, que é o texto clássico: já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé. A fé é algo externo a você. Mas a sua justiça humana não pode se apropriar da fé. Mas quando você tem e recebe de posse, por meio da união com Cristo, a justiça de Cristo, ela passa a estar em você. Por isso que justificação e santificação, Calvino vai dizer que são dois lados de uma mesma moeda. Palavras dele: caminham juntos como se atados por um vínculo inseparável, de sorte que se alguém tentar separá-los, estará em certo sentido fazendo Cristo em pedaços. E Paulo termina, versículo 21. Eu não cancelo a graça. Tem como cancelar a graça? Pois se a justiça vem por meio da lei, então para que Cristo morreu? Gente, a necessidade imperiosa da morte de Jesus na cruz foi de que há um fracasso total de todos os métodos humanos para obter a justificação através de méritos pessoais. Se a observância de determinados códigos moralistas fossem suficientes para nos salvar, não haveria necessidade da cruz. Deus não precisava ter enviado seu filho. Pensa nisso. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Sola fide. Sola fide. Minutos finais para as nossas aplicações. Primeiro, entre verdade e unidade não tenha dúvida. Preze pela verdade. A unidade sem verdade é unidade do inferno. Se você ouvir qualquer homem, qualquer mulher, mesmo um anjo que desça do céu, pregando um evangelho que implique em algo que o homem possa fazer para merecer o favor de Deus, não ouça, não comungue. Nós não temos unidade que sacrifique ou que sacrifica a verdade. Segunda aplicação:
O evangelho encontra-se ameaçado quando há ao menos um vestígio. Repita comigo: vestígio de pensamento que indica o homem como capaz de salvar-se a si mesmo. Não precisa ser uma doutrina, mas qualquer coisinha que diz que o homem possa merecer ou ser capaz de salvar-se a si mesmo. Um vestígio sequer é erro. Afaste-se. Porque eu sei que você sabe que a Bíblia está cheia de textos, eu poderia citar tantos outros, mas eu vou ficar com Romanos 3, 10 em diante. Não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há. Não há, preste atenção, nenhuma possibilidade do homem salvar-se a si mesmo. Não há. 3. Como crentes, não negamos a necessidade de um cristianismo prático. Isto é, o cristianismo que é acompanhado por obras. Apenas salientamos que não se trata de um cristianismo pragmático. Há uma diferença entre prático e pragmático. Prático. O cristianismo nosso não pode ser só um cristianismo cerebral, teórico, como muita gente vive hoje em dia. Um cristianismo que não tem implicações na vida prática da pessoa. A pessoa convive como se fosse um agente secreto do evangelho. Infiltrado. Não. Mas também não podemos viver um cristianismo pragmático. É importante orar, por exemplo. Mas se você diz que pelo número de vezes que você ora, você vai alcançar um favor maior de Deus, você não está sendo prático. Você está sendo pragmático. Você tem que ler a Bíblia. Isso faz parte da prática. Mas a partir do momento que você diz o seguinte: olha Deus, eu vou ler a Bíblia todinha. Todinha em Deus. Considera aí o que você vai fazer comigo, hein? Você está sendo pragmático. Isso é erro. Prático, sim. Pragmático, nunca. Outra aplicação. No nosso contexto brasileiro, alguns movimentos evangélicos se tornaram verdadeiras feiras de vaidades. Gente orgulhosa da sua própria prática. Quando, na verdade, nós precisamos declarar juntos, amados, mais do que nunca, que a verdade vale mais do que sermos notados e valorizados pelos homens. Crendo no Evangelho do Senhor Jesus de maneira correta, é muito provável que você não será bem visto, não será muito bem quisto, será considerado um ser estranho. Mas entre reputação e caráter, não queira se confundir em qual você deve escolher. Por fim, nós temos de crer, amados, e ecoar nos 4 cantos da terra a verdade maior. Eu estou sendo saudosista hoje. Nos anos 80 houve uma campanha entre os batistas brasileiros. Nos anos 1982, para ser preciso, no ano centenário, a campanha era: só Jesus Cristo salva. Você pode repetir? Os que não viveram isso, né, nasceram depois. Vamos lá? Só
Atos 4:12. Em nenhum outro nome, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então, para terminar, amados, até a reforma protestante, o povo vivia em escravidão espiritual. Só que eu vou falar algumas coisas aqui, você fala, poxa, mas não mudou nada desde o século XVI. Prática de penitências, culto às relíquias sagradas, compra de benefícios sacramentais, compra da própria salvação por meio das indulgências. A justificação se tornou uma moeda, um comércio para a igreja à época. O pecador teria que trilhar o caminho de obras humanas. Lutero então chegou à doutrina bíblica da justificação. Tudo aconteceu na sua experiência, que ele vai chamar de experiência da torre, quando ele está lendo a Bíblia no original e passa em Romanos 1,17, quando ele lê: o justo viverá pela fé. Ele vai declarar perto do final da vida que ele se sentiu ali nascido de novo e entrou pelas portas abertas no paraíso. Por isso, dando um clique, eu quero lembrar do que Lutero disse. Aí está uma foto dele ainda jovem. Dá mais um clique, por favor. A frase: pela fé em Cristo, portanto, a justiça de Cristo torna-se a nossa justiça. E tudo que ele tem torna-se nosso. Ou melhor, ele mesmo se torna nosso. Aquele que confia em Cristo, existe em Cristo. É um com Cristo, que tem a mesma justiça que ele. Que esse entendimento que Paulo teve, Paulo foi o primeiro a ter isso, escrevendo aos Gálatas, a sua epístola favorita, e que Lutero recebeu do Senhor no século XVI. E é por conta dessa centralidade, dessa importância da sua chamada experiência da torre, que nós estamos começando a nossa série de exposições com sola fide, somente pela fé. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela falou e confrontou o nosso coração. Que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, com essa verdade ardendo no nosso coração. Usando uma expressão de Lutero, que essa doutrina martele nas nossas mentes. Que não nos deixe sossegados para crermos de que, de fato, não somos justificados pelas obras da lei. Somos justificados pela fé. Somente pela fé. Que verdade incrível. Que essa verdade que determina se a igreja está de pé ou se está em queda. Que esta verdade central do cristianismo bíblico e reformado possa estar firme na nossa mente, ocupando espaço de honra em nosso coração. Nesses tempos tão difíceis que temos vivido. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.